Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, para quem não me conhece eu sou um dos advogados aqui do MCN Advogados e eu vou conversar com vocês hoje sobre os projetos que existem para diminuição da menoridade penal. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é menoridade penal e quais são as consequências dessa menoridade penal. E depois eu vou falar dos projetos de emenda constitucional que estão tramitando no Congresso Nacional há muito tempo e vocês emitam as opiniões de vocês a respeito do tema. Pois é. Primeira coisa, menoridade penal, pessoal, hoje a Constituição garante que o menor de idade penal é o menor de 18 anos. O que significa que aquela pessoa que é menor de 18 anos é considerada pelo Estado como uma pessoa que não tem a capacidade de discernimento suficientemente desenvolvida para que ela possa discernir entre o certo e o errado. Isso é basicamente o que a lei fala, o que está subscrito nas entrelinhas da lei. Por quê? Porque o Estado considera que aquele menor de idade, pelo simples fato de ter menos de 18 anos, quando ele comete um delito, ele não está cometendo um delito, ele não está cometendo um crime. O menor de idade, pela legislação brasileira, ele não comete crime. O que significa que um menor de idade que vai lá e mate alguém, ele não está inserido no crime do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ele não vai ser submetido àquelas penas. Ele vai ser acusado de cometer uma infração que é análoga àquele crime de homicídio. Porém, ele não é considerado um criminoso, porque o menor de idade no Brasil hoje, ele não comete crime. Isso é independente de emancipação, pessoal. A emancipação não traz ao menor a maioridade penal, e sim a situação civil apenas. Então, o menor de 18 anos no Brasil hoje, ele é considerado inimputável, ele não responde por crime, ele não tem um processo criminal instaurado contra ele. Os menores de idade, eles têm um processo civil instaurado contra eles que gera uma punição, sim, existe punição para esse menor de idade, mas é uma punição civil e uma punição bem menos grave do que uma punição penal, que é aquela que é dada para os maiores de 18 anos. Pois é, sabendo o que significa ser menor de idade, o que significa imputabilidade penal, a discussão em relação à diminuição dessa idade para a menoridade penal, ela vem se prolongando há mais de 20 anos. São mais ou menos 22 projetos de emenda constitucional correndo no Congresso Nacional, e cada um traz uma redação diferente, cada um traz uma interpretação diferente para esse clamor que sempre se agrava na sociedade a cada vez que o menor de idade é acusado de cometer um delito grave. Nós temos casos famosos de menores de idade que cometem delito, e sempre que acontece esse caso, inflama a sociedade e a sociedade passa a pedir por justiça, entendendo como justiça a prisão, o encarceramento desse menor, que é impossível, porque a Constituição defende que esse menor ele não pode ser considerado imputável. Para isso existem esses projetos. Quais são os principais projetos? O principal projeto que nós temos correndo hoje é um dos mais novos, que é, se não me engano, o projeto de emenda constitucional número 33 de 2012, que ele diminui a menoridade penal de 18 anos para 16 anos, mas não em todos os crimes, apenas nos crimes hediondos e equiparados a hediondos e na reincidência, no caso de uma lesão corporal grave ou no roubo qualificado. Então, só nesses crimes que seria diminuída a menoridade penal. Só nesses crimes que o 16 anos para mais seria considerado um criminoso. Nos demais crimes, a menoridade penal se permaneceria com 18 anos. Mas nós temos outros projetos de emenda constitucional correndo no Congresso também. E os principais resultados desses projetos eu vou dizer para vocês. Nós temos projetos que dizem que a menoridade penal tem que ser mantida com 18 anos. Nós temos projetos que dizem que a menoridade penal tem que ser mantida com 18 anos. Porém, a punição para aquele menor de idade, ela tem que ser aumentada. Deve se aumentar de forma considerável o máximo da punição para aquele menor de idade. O máximo da punição pela infração que é análoga ao crime. Nós temos outros projetos dizendo que a menoridade tem que ser diminuída para os 16 anos, independentemente do crime cometido. E nós temos projetos também que dizem que a menoridade penal tem que ser diminuída para os 14 anos. Fora do Brasil, o próprio Brasil é signatário de algumas convenções internacionais que defendem que o adolescente tem que ser defendido a todo custo. Isso é o que traz a maioria dos argumentos contrários a essa alteração legislativa. Por quê? Porque esses humanistas que defendem
a situação de que tem que ser mantida com 18 anos, eles falam que, tendo em vista que o Brasil é signatário de mandamentos internacionais que dizem que ele tem que proteger o adolescente, encarcerar um adolescente de 16 anos ou de 14 anos pelo cometimento de um crime seria ir contra essa proteção do Estado. Mas nós temos também opiniões contrárias a isso e a favor da diminuição da menoridade penal, que dizem o seguinte: proteger o menor de idade não é não puni-lo no caso dele cometer um ato ilícito, e sim da escola, da educação, dar o manto protecional do Estado para que esse menor de idade seja formado de forma suficiente a não vir a cometer um delito futuramente. Isso é a posição da maioria das pessoas que defendem a diminuição da menoridade penal. Isso é uma posição técnica. Aqueles que não defendem dizem que o Estado tem que proteger e essa proteção significa não punir. Aqueles que querem a diminuição dizem que o Estado tem sim que proteger, mas que essa proteção não inclui o fato de você não punir caso esse menor de idade venha cometer um delito grave. Pois é, pessoal, a opinião ela é muito divergente. Tem muita gente que defende que tem que diminuir, tem muita gente que não defende. Cada vez que acontece um crime grave, as pessoas vêm e defendem muito que tem que diminuir. Não tem uma vontade política específica em relação a isso, senão esses mais de 22 projetos já teriam sido votados. Vocês perceberam, há uma semana e pouco atrás, que a PEC das domésticas foi votada. Então, esse tipo de projeto ele pode ser votado, ele só depende exclusivamente de uma vontade política. Vontade política que pode ser incitada pela população. Só que a população ela deixa de incitar essa vontade política quando ela se abstém de dar a sua manifestação. É o seguinte, pessoal, em outros países, alguns outros países, o pensamento é bem diferente. Hoje no Brasil mesmo, o maior de 18 anos que comete crime, antes de ele vir a ser punido, tem que ser feita uma análise nele se ele tinha condições de saber que ele estava cometendo um delito ou não. Se ele tinha condições de discernir se aquilo era certo ou se era errado ou não. Caso ele não tivesse condições de discernir se aquilo era certo ou errado, em grande parte das situações, ele não vai ser punido pelo Estado. Só que isso é um discernimento objetivo, tem que ser feita uma análise objetiva do fato específico. Então, para o maior de 18 anos, se for considerado que ele não tinha condições de discernir, ele pode vir a não ser punido. O menor de 18 anos, essa consideração é absoluta. Presume-se, ponto final, presunção absoluta de que ele não tem essa capacidade. A minha opinião nesse sentido, pessoal, é que a idade é o que menos importa em relação à menoridade penal. Deveríamos cortar a situação da idade dentro da menoridade penal e transformar apenas na criação de critérios objetivos. Que sejam criados critérios objetivos e exames específicos que sejam capazes de identificar naquele menor de idade que comete um crime, se ele tinha, no fato, no dia que ele cometeu o crime, condições de discernir se aquilo era crime ou não. Tinha condições de discernir se aquilo era errado ou não. Então eu sou a favor da diminuição da menoridade penal, muitas pessoas são contra, mas eu sou a favor da diminuição da menoridade penal desde que sejam criados critérios objetivos e muito certos e muito fortes, com capacidade suficiente para discernir se aquele jovem, aquele adolescente, tem condições de saber o que é certo e o que é errado ou não. Caso ele não tenha, que ele tenha uma punição mais branda. Caso ele tenha, que ele seja punido como se fosse uma pessoa maior de 18 anos. Essa é a minha opinião, respeito quem tem opinião diferente, e a minha opinião não muda, que existem projetos que pensam também de forma diferente. Cada um tem direito a dar a sua opinião, cada um tem direito à formação da sua opinião. Se vocês tiverem uma opinião diferente ou a favor e quiserem defender, os comentários aqui estão à disposição. Nós respondemos os comentários na medida do possível. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, por favor, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo e nós não ganhamos nada por causa disso. A nossa única vantagem disso aqui é o prazer de saber que vocês estão gostando. Curte o vídeo, favorita o vídeo, se inscreve no nosso canal se você gostou do vídeo, se você quer ver os novos vídeos, lá está cheio de vídeos legais como esse. Nós temos também paródia jurídica, já adianto a vocês que nessa semana provavelmente está saindo uma nova paródia jurídica, que é para aquela pessoa que está estudando. Então não se esqueçam, pessoal, curta o vídeo por favor, favorita o vídeo, deixa seu comentário se você tiver interesse em expressar a sua opinião, se inscreve no canal e até a próxima.